Sabedoria não se vende, não se dá, mas quem a busca pode encontrar. Se você não é um Thundercat, mas também quer ter a visão além do alcance, bem-vindo ao Crente Cético, o canal mais abençoado da galáxia. Contra os mitos, a religiosidade e o radicalismo. Tudo isso com uma dose de bom humor. Thundercat denuncia a nossa idade, não é, velho? As recomendações de sempre. Curte o vídeo se achou legal, assista até o final e inscreva-se nesse canal, beleza? Visite o nosso site www.crentecético.com e confira os materiais bem legais que temos lá, certo? Então, bora lá pro vídeo? Olá pessoal, esse é um vídeo da série Conceitos e aqui eu trago o básico de conceitos e palavras, algo que vai ser usado em todos os materiais que a gente vai disponibilizar aqui no canal e principalmente para a vida também. Essa é uma ideia muito fundamental, E assim, eu vou falar sobre os conceitos e palavras, E a importância, que eles têm para a compreensão, que a gente precisa ter do mundo e especialmente da palavra de Deus. Vou explicar sobre os conceitos, as palavras, as suas relações, o número relativo entre eles. Bom, vou iniciar com as definições, como sempre, a gente tem que definir o que a gente quer dizer, com as palavras. E eu quero abrir um parêntese já no início para dizer que eu não busco referências, Vocês podem ver que eu não incluo referências, a não ser a Bíblia, nos meus conteúdos. Isso porque eu vou fazer um material explicando também, que assim, a proposta, desse canal é justamente mostrar que a gente pode refletir sobre a realidade que nos cerca, A gente não precisa correr atrás de alguém na história que falou a mesma coisa que a gente quer dizer necessariamente. Bom, se alguém disse, com certeza disse, eu acho que os assuntos que eu trago aqui não são inéditos, E então, assim, se alguém teve o mesmo raciocínio, um raciocínio parecido ao longo da história, eu não sou obrigado a dar crédito para essa pessoa, porque eu estou reconstruindo a partir do zero o mesmo raciocínio. E eu acho que essa é uma forma mais simples de construir um novo material. E, bom, enfim, eu uso poucas referências, mais a Bíblia, que já traz muito conteúdo. Vamos lá. O que seria um conceito? O conceito, para mim, a definição que eu estou trazendo, é algo que existe. Pode ser real ou abstrato. Ele é fundamental, para a nossa compreensão do mundo. Como é algo muito básico, é até difícil definir. Mas ele representa algo que existe, mesmo que seja no mundo físico ou algo abstrato. Eu já tenho que partir também para a definição de palavras, ok? Porque elas estão vinculadas, O conceito não é uma representação. O que são as representações dos conceitos, daquilo que existe? As palavras.
as palavras são representações de conceitos, ok? Sem conceitos não existem palavras, ok? Se não houvesse nenhum conceito, não existiria palavras, porque as palavras são representações dos conceitos, ok? Bom, palavras como representações. Nós temos um conceito, eu vou dar um exemplo aqui, o copo. Copo é um conceito, é um objeto que existe no mundo físico e a palavra copo é a representação desse conceito, ok? É fácil, né, lidar com objetos físicos, né? E num primeiro momento, né, esses são conceitos concretos, né? A gente vai lidar com alguns conceitos abstratos também. E por que eu estou trazendo esse tema que parece meio simplório, assim, né? Muito simples, né? Qual que seria a utilidade desse tema? É fundamental esse tema, na verdade, para a gente compreender melhor, né, a linguagem, né, que nós usamos e saber diferenciar os conceitos e as palavras e saber discernir, né, as relações, né, que existem entre esses dois elementos fundamentais, né, no assunto que estou tratando agora. As pessoas normalmente têm dificuldade de resolver certos problemas, né, de comunicação, né, devido à falta, né, de compreensão, né, dos conceitos e palavras envolvidos. Então, é importante saber os conceitos da palavra e palavras, né, para não acontecer, né, do nosso conhecimento ficar limitado, né, e da gente também não poder edificar, né, a nossa consciência, né, porque a gente não entende alguma palavra ou algum conceito, ok? Então é importante para não limitar, né, a nossa compreensão e para a construção do conhecimento. Bom, definições feitas, vamos agora entre as relações entre conceitos e palavras. Essa definição de que palavras representam conceitos, ela é básica, a gente vai usar muito aqui nesse material e ela é imutável, né? Eu não quero ser repetitivo, mas vamos guardar essa informação, ok? Agora vamos aos números de palavras e conceitos. Existem muitas línguas no mundo, né? E conjuntos de palavras, né, que as pessoas usam, diferentes, nos diferentes países aí, né, locais, e também diferentes culturas, né? E, por exemplo, aqui no Brasil, né, português, nós temos muitas palavras para porções de água. Eu vi isso numa aula de redação que eu tive, eu achei muito interessante. Por exemplo, existem rios, afluentes, ribeirão, podemos ter uma poça, um lago, uma lagoa, um açude, né? Existem muitas palavras para porções de água. Eu não sei exatamente quantas palavras existem, mas podemos estimar entre 10 e 20, alguma coisa nesse sentido. E na língua tuareg, né, os tuaregs são povos do deserto do Saara, eu ouvi dizer que existem apenas 2 palavras para porções de água ou para água. E a gente observa, né, essa discrepância muito grande entre as duas línguas. E é natural porque aqui no Brasil a gente tem muita água, muitas porções de água. E é natural, né, que nós tenhamos muitas palavras, né? E o interessante é que assim, nós podemos ver várias palavras
para um conceito geral. Qual que é o conceito geral? Porções de água. Existem muitas palavras para um conceito geral. Então, vamos guardar essa informação também. Podem ter muitas palavras para um conceito geral. E existem também os conceitos específicos. Cada palavra, rio, ribeirão, ribeiro, né? Ribeirão é uma versão maior, né, do ribeiro. Então, cada uma dessas palavras representa um conceito específico. O que seria isso? O rio e o ribeirão, apesar de parecerem semelhantes, eles têm alguma diferença. Eu não sei exatamente, né, qual a diferença entre eles. Mas, por exemplo, o afluente, ele desemboca num rio e o rio desemboca no mar. Então, a gente pode caracterizar, o afluente é muito parecido com o rio, mas ele é afluente porque ele desemboca num rio, né? E o rio é rio porque desemboca no mar. Mas os dois são muito parecidos, eles só têm um volume de água diferente, né? Bom, existem outras porções com características mais peculiares, né? Uma poça, por exemplo, é uma porção muito pequena de água, mas um lago tem um certo tamanho. Uma lagoa pode ser que seja definida como lagoa porque é menor do que o lago. Enfim, existe alguma característica que justifique o uso de uma palavra diferente, certo? Então a gente viu que pode haver muitas palavras para um contexto geral. Nesse momento surge uma questão: existem mais palavras ou mais conceitos? Essa pergunta ela é razoavelmente fácil de ser respondida. Na verdade, como não existem palavras sem conceitos, né, o que existem são os conceitos, né, no mundo real ou mesmo conceitos abstratos. Eles existem, o que existe, né, são os conceitos. Então, existem mais conceitos do que palavras, quase que por definição. Mas na verdade, assim, existe também um detalhamento dessa questão. Por que existem mais conceitos do que palavras? Não é só pelo fato de que as palavras são representações de conceitos, porque por algum motivo poderia-se inventar mais palavras do que conceitos se a quantidade de conceitos fosse limitada. O problema é que os conceitos não tem um número limitado, porque eles estão associados, né, a tudo que existe na natureza. Portanto, eles são muito diversos, né, são quase que incontáveis. Né? Eles se referem a todos os elementos que existem na natureza, né, as plantas, os seres vivos, as estrelas, os minerais e tudo que a gente pode dar nome, né? A gente pode associar um conceito, né? Então, existem mais conceitos do que palavras. Bom, vamos lá. Existe também a possibilidade de se inventar conceitos. Então, a nossa imaginação aí pode ser colocada para funcionar e a gente pode inventar conceitos, né? Por exemplo, produtos, né, são conceitos inventados, né, mas são construídos, né, também. Além disso, os conceitos, como eu mencionei aqui no caso das porções de água, eles podem surgir de certas características de coisas que já existem, né? A gente olha para determinadas características e agrupa, né, tudo que a gente vê que se encaixa dentro dessas características, né? Por exemplo, os afluentes, né, são um conjunto, né, de porções de água que tem as características de desembocar em rios. Então, eu estou pegando um conjunto de porções de água,
uma característica específica, agrupando e criando um conceito, né, com uma definição, certo? Então, resumindo, né, por todos esses motivos, existem mais conceitos do que palavras, ok? E assim, apesar da relativa escassez de palavras, né? Aliás, por causa da escassez de palavras, às vezes a gente tem que criar expressões. Por exemplo, guarda-chuva. A gente pega duas palavras, né? E reúne para formar uma outra palavra, pode-se dizer assim, mas que está associado a um conceito diferente do que as duas outras palavras que a compõem. E, enfim, existe também o caso de uma palavra que pode estar associada a mais de um conceito. Lembra que nós vimos que poderiam existir várias palavras, né, para um conceito geral, e existe também o contrário, né? Uma palavra, né, para mais de um conceito. Ou seja, o exemplo do micro-ondas, que pode ser um forno que usa as ondas eletromagnéticas, né, que também são chamadas de micro-ondas, né? Então, o micro-ondas pode ser o forno ou micro-ondas, né, o forno micro-ondas, ou a radiação magnética de micro-ondas, né? Enfim, a gente tem então as duas realidades, né? Várias palavras associadas a um conceito geral ou uma palavra associada a mais de um conceito. Então nós vimos que existe, né, logicamente, uma associação entre conceitos e palavras, e na nossa comunicação existe uma prioridade, né, para o entendimento de sentenças que façam sentido. Existe uma premissa na nossa mente por sentenças logicamente corretas, né? A gente vai interpretar, né, aquilo que a gente escuta e atribuir, né, às palavras os conceitos necessários para que as afirmações sejam logicamente corretas, ok? E, bom, isso também, né, de acordo com o senso comum, né? Ou seja, as afirmações devem estar de acordo com o senso comum, né? Enfim, então, o contexto, né, é muito importante para fazer essa associação entre os conceitos e as palavras na nossa comunicação. Isso porque as palavras não são associadas nem sempre aos mesmos conceitos. A gente já vai detalhar isso um pouco mais para frente. Por exemplo, temos um conjunto aqui de 3 palavras, de certa forma semelhantes: copo, taça e cálice. O copo, né, eu creio que todos conhecem o que é, e a taça é um copo, pode-se dizer, né, só que com características peculiares, né? A taça tem a mesma função do copo, né? E só que ela tem um formato peculiar, né? Um cabo, né? Enfim, todo específico, né? A gente poderia incluir também a caneca, né? Que, enfim, tem cabo, etc. Mas, dependendo de uma cultura, né? Que não tem acesso a todos esses objetos, né? Enfim, hoje em dia todas as culturas são muito interligadas, né? Mas poderia chamar todos esses objetos de copo, né? E a comunicação não iria ser prejudicada, né? Enfim, e uma coisa que eu quero deixar claro é, por exemplo, cálice. Eu não sei, né, qual a definição de cálice. É provável que haja uma definição. E eu não busquei a definição de propósito
para mostrar que quem que sabe a definição de cálice? Enfim, poucas pessoas sabem a definição de cálice, seja ela qual for. Eu não sei o que diferencia um cálice de um copo, mas eu sei que é um objeto semelhante ao copo. Qual que é a moral da história, né? O que eu quero trazer com esse raciocínio? É que as pessoas usam a palavra cálice não muitas vezes pela definição que ela tem, mas porque quer se referir a um objeto antigo, quer usar uma rima, enfim. O que eu quero trazer com esse exemplo é que a alocação entre as palavras e os conceitos, ela é dinâmica. Ou seja, a associação entre as palavras e conceitos não é sempre a mesma, né? Ou seja, eu posso chamar um objeto de copo, mas eu posso chamar ele de cálice em uma outra ocasião, dependendo da minha vontade, ou do contexto, ou enfim, de muitos fatores, do vocabulário que eu conheço, né? Às vezes eu não conheço a palavra cálice, eu vou deixar de usar a palavra porque eu não conheço a palavra. Enfim, existem muitos fatores que influenciam na associação entre conceitos e palavras. E esses fatores às vezes são subjetivos, né? Muitas vezes é a vontade do escritor, né? De quem está falando. Enfim, é importante guardar essa informação de que a alocação entre palavras e conceitos é dinâmica, ok? Bom, agora eu quero recapitular tudo que a gente concluiu até agora. Então, primeiro, que as palavras são representações de conceitos, certo? Em segundo, podem haver mais palavras, né, associadas, mais de uma palavra, né, associadas a um conceito geral, certo? Em terceiro, pode existir a associação de uma palavra com mais de um conceito, certo? Lembrem do caso do micro-ondas, ok? Em quarto, existem mais conceitos do que palavras. Lembrar da diversidade de elementos, né, que existem no mundo físico, no mundo real e também no mundo abstrato, ok? A gente pode inventar conceitos, a gente pode também selecionar e agrupar conceitos e aí a gente vai estar também criando, né, conceitos a partir do agrupamento, né, da seleção de características dos objetos ou, enfim, daquilo que existe na realidade. E, em quinto lugar, existe uma alocação dinâmica de palavras aos seus respectivos conceitos, né? Ela não é fixa, essa associação, né? Ela é dinâmica dependendo de vários fatores, inclusive fatores subjetivos. Bom, vamos seguir com o nosso raciocínio. Qual que é a relevância desse tema, desse assunto? Pelo amor de Deus, Eduardo, fale o que você quer com toda essa palhaçada, ok? Bom, é muito importante porque isso é a base da nossa língua, da nossa comunicação. Nós usamos palavras e conceitos para, enfim, lidar com objetos físicos e assim a gente usa para construir o conhecimento, a gente usa para compreender o mundo, né, para se comunicar, né? Todo o aprendizado vem do ouvir, né? Como diz a Bíblia, né? A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então todo o nosso aprendizado vem do ouvir. O ouvir a gente ouve palavras, e palavras estão associadas a conceitos. E é importante que a gente faça a associação correta, né? E também que a gente distingua um conceito do outro, né? Muitas vezes existem conceitos parecidos, é importante a gente saber distinguir, ok? Mas, especialmente para estudar a palavra de Deus,
é importante a gente ter o domínio de palavras e conceitos. Por quê? Para a gente não ser suscetível a ilusões, a enganos, e também para a gente saber julgar toda a palavra que chega até nós, né? É importante que o crente, e não só o crente, mas todos, mas enfim, falando da palavra de Deus especificamente, é importante que o crente saiba discernir se a palavra que ele está ouvindo procede, né? Se é verdadeira ou se tem alguma mentira, algum engano. E isso é muito importante porque, falando da palavra de Deus, é a direção das nossas vidas que está em jogo. Eu não quero apavorar alguém, mas é importante a gente cuidar devidamente da nossa vida espiritual, não é mesmo? Bom, eu vou falar sobre os estudos bíblicos um pouquinho. Eu me senti incomodado, né, eu não tive muito contato com estudos bíblicos e apostilas, mas alguns que eu tive contato, eu me senti muito incomodado, porque a linguagem usada era, de certa forma, inadequada por ter muitos adjetivos, ter falta de estrutura no texto, falta de definições precisas e a pessoa acho que queria ser mais espiritual do que era e na verdade ela estava usando uma linguagem religiosa que deixava o material de certa forma confuso. Bom, eu vou dar um exemplo do estudo de fruto do Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, temos, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É necessário, né? Esse versículo é muito representativo daquilo que eu quero trazer, porque ele traz muitos conceitos. Esse versículo em particular traz muitos conceitos, né? E no estudo bíblico é imprescindível, né, que nós tenhamos as definições, né? Pelo menos dos conceitos que podem causar um pouco de confusão, né, na nossa cabeça, por serem muito parecidos, né, uns com os outros. Por exemplo, a gente tem o caso da benignidade e bondade. Benignidade, para mim, né, eu meditei, né, nesse versículo e houve, né, num estudo bíblico que eu fiz em grupo, numa aula, uma certa confusão e não houve uma conclusão a respeito de definições mais precisas desses conceitos. Então, eu meditei, né, sobre benignidade e sempre que está sendo usada essa palavra, né, benignidade, por exemplo, um tumor é benigno, ou seja, que ele não é maligno. O que seria não ser maligno, né? Seria algo relacionado à intenção, né? Ele não está para fazer o mal. Enfim, é uma característica, até trouxe escrito, né, no material, no site. Enfim, uma característica interior, normalmente, de não ter más intenções, né? De ter boas intenções. A pessoa benigna tem essa característica. Por exemplo, a bondade é uma característica mais exterior, ou seja, seria manifesta através de atos né, que a gente entende por atos de bondade, por exemplo, atos de caridade, se entregar, né, para o próximo, enfim, essa ideia, né, de fazer uma certa contribuição, né, para o próximo, estaria associada a esse conceito de bondade.
Existe outra palavra que não está aqui no versículo de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, mas que caberia bem aqui, e eu vou trazer, que é a benevolência, né? A benevolência, muitas vezes, né, se refere aos reis, né? Um rei benevolente. O que seria o rei benevolente? É aquele, né, que perdoa, né, no caso. Então, benevolência estaria muito mais associada à misericórdia e ao perdão. E assim, alguém pode argumentar, mas os conceitos estão ligados, né? De fato, eles estão ligados, mas é importante que a gente saiba distinguir a diferença entre um e outro, porque muitas vezes isso é necessário. Por exemplo, se os conceitos, né, existem e têm as suas nuances, as suas diferenças, existe algum propósito associado a isso, né? A gente não pode esquecer. A gente pode fazer um exercício, né, uma suposição. Por exemplo, uma pessoa, vamos supor as características dela, e uma pessoa bondosa pode não ser benigna. Alguém pode, para mim, a bondade é uma coisa boa, legal, a pessoa benigna também, né? A gente pode simplesmente desprezar os conceitos. Mas se a gente for ver bem o que significa cada um, bom, existem muitas pessoas que fazem caridade, que se entregam para o próximo, assim, que contribuem, né? Ajudam, né? Mas que podem não ter boas intenções com isso. Será que é possível? Não é tão difícil imaginar uma situação dessa, não é mesmo? Tem muitas pessoas que podem simplesmente ajudar o próximo para se mostrarem ou porque se sentem bem com isso, mas em outras ocasiões, né, a pessoa pode não ser benigna, pode não ter boas intenções, né, pode pensar o mal. Enfim, os conceitos estão aí para que a gente possa pensar nessas questões complicadas e poder extrair, né, alguma informação nova, né? Então é muito importante que a gente formule, né, ou pelo menos busque, né, a definição para cada um desses conceitos apresentados, ok? Então eu quero dizer que é importante em estudos que as pessoas não sejam muito, no caso dos estudos bíblicos, né, não busquem usar uma comunicação muito religiosa e não tentar ser mais espiritual do que realmente é, porque a consequência disso será inevitavelmente o contrário, né? Você está sendo menos espiritual, porque o estudo bíblico, mas de qualquer forma, qualquer estudo, ele precisa ser didático, direto, preciso. Essas são características desejáveis, né, de um bom estudo. E é difícil, né, quando existe excesso de técnica, né, ou, no caso dos estudos bíblicos, de religiosidade, ou de adjetivos, ou de uma suposta espiritualidade. Porque, na verdade, quando a gente vai fazer um estudo, especialmente em grupo, um estudo bíblico, a gente ora a Deus para que o Senhor nos abençoe nesse estudo. Então, estudo não é lugar para, assim, revelações da vida de alguém. Não é que a gente está limitando o agir do Espírito Santo. É que a partir do momento que a gente se propôs a estudar a palavra de Deus e nosso Deus está nos ajudando nessa tarefa. Então, é difícil acreditar, né, que Deus vá, abrir os céus e dar uma visão cheia de anjos na vida de alguém naquela aula de estudo. Por quê? Porque eu não acredito que isso é possível? Não,
não é essa a questão. Eu acredito que Deus dá revelações, que Deus dá visões, mas existe tempo, né, para tudo nessa vida, né? Como já diria o livro de Eclesiastes, né? Existe o tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então, na hora de fazer estudo bíblico, não se preocupe, Deus estará nos ajudando, né, nessa missão. E fique em paz que não vai ter grandes revelações, não vai ter assim, muitas visões, enfim. Um estudo bíblico básico, enfim. É lógico que existem as nuances, né, as particularidades de cada palavra, e pode ser que Deus revele, mas tudo dentro de uma ordem e decência, né? Assim como fala em alguma carta de Paulo, agora eu esqueci, mas que tudo seja feito com ordem e decência. E dessa forma, né, o estudo será mais eficaz e cumprirá o propósito para o qual está sendo feito, ok? Bom, para concluir, eu quero trazer então que os conceitos e as palavras, o seu número, as suas relações entre si, a associação entre conceitos e palavras, enfim, tudo isso é muito importante para a compreensão da natureza, né, e sobretudo da palavra de Deus. E serve, né, para que a gente seja livre de tudo aquilo que limita a nossa compreensão e possibilita, né, a construção de mais e mais conhecimento na nossa mente, ok? E a proposta aqui é que nós não precisamos ter um vocabulário muito extenso, não precisa ter uma cultura muito grande. A proposta aqui é que nós saibamos lidar com conceitos e palavras. Então, se a gente não sabe de determinado conceito ou palavra, a gente vai buscar, né, a definição e vai agir de forma compatível com essa definição, né? Então, a proposta aqui é que a gente saiba julgar o que a gente ouve, se é certo, se é errado, né? E para isso é legal sempre, né, nos estudos bíblicos, né, especialmente, fazer uma comparação, né, com a Bíblia, enfim, e uma análise de compatibilidade, né, se tudo que está sendo dito realmente é verdadeiro, né? É por isso que é importante meditar bem na palavra de Deus. Bom, saber julgar é uma coisa, mas também de saber lidar, né, com as palavras de uma forma geral. Sempre sabendo o significado dos conceitos, né? E, bom, espero que isso tenha ajudado, né, a clarear, né, a ideia aí sobre esse assunto, sobre esse tema. E muito obrigado pela atenção. Forte abraço, até mais. E aí, gostou? Então não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal, ok? Mais uma vez eu agradeço, forte abraço e até mais, hein?